Autoprofilaxia proexológica é o conjunto de medidas preventivas adotadas pela consciência intermissivista, homem ou mulher, objetivando a manutenção teática dos planos evolutivos intermissivos originais a serem concretizados na intrafisicalidade. A manutenção dos propósitos evolutivos originais, a fidelidade aos próprios planos, a não sucumbência às tentações intrafísicas, a autossuperação dos vetores mesológicos, o autoentrosamento genético harmônico, a aplicação da inteligência contextual, o ato de não perder o objetivo maior de vista, o ato de saber suportar a pressão das incertezas, o amparo de função interatuante desde a juventude, as autoconvicções intermissivistas, enquanto égide anti-assediadora, a intermissão prolongada na condição de técnica extrafísica, antidesviologia proexológica. Eu li apenas um pedacinho de cada tópico. Agora, na argumentologia, nós temos aqui o tópico sobre recurso, que a partir da constatação de pelo menos 16 realidades que são aqui elencadas e disponíveis no amplo universo de pesquisa da conscienciologia. Então, a pessoa pode ter uma visão da autoprofilaxia proexológica melhor. Agora, a prevenção quanto à autoproex pode ser classificada em 3 tipos básicos, que são aqui listados: a autoprevenção primária, a secundária e a terciária. Na remissiologia, destacamos dos 15 elementos, o verbetes, a alavancagem da proex, alto desempenho proexológico, desafio da proex, maxi proex e priorização da proex. Frase enfática: a autoprofilaxia proexológica exige lucidez, parapsiquismo e doação constantes por parte dos intermissivistas, notadamente dos interessados em ofiexologia, despertologia e complexiologia. Você já refletiu mais detalhadamente sobre o nível de profilaxia aplicada à consecução da própria proex? Qual o percentual de completismo pressuposto nesse momento evolutivo? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 10 itens. Agora, a mega-análise. Eu destaquei aqui 12 itens: autoproexogramologia, calculismo, antidesviologia, antiassedialidade, autodisciplina, autoplanejamento, determinologia, autoincorrupção, teaticologia, paraprofilaxiologia, intrafisicologia e proexário. Agora, questionamento. O EV e a melhoria na cosmoética aumentam nossa força presencial, trazendo efeitos positivos no ambiente. Porém, vejo que o efeito antipático também acontece, embora estejamos com pensanização sadia a respeito dos outros. Você poderia comentar sobre os efeitos das ECs sadias e da cosmoética, gerando antipatia e desconforto, muitas vezes inconsciente em algumas pessoas do nosso dia a dia? Sim, isso é ótimo quando acontece. Mostra que a pessoa tem assédio, já mexe com ela, está mexendo aonde dói, mexeu na ferida. Quando mexe na ferida, chateia. Isso faz parte do serviço. A TARES é justamente isso. Está vendo? Ele está achando ruim, porque deve ter mexido com ele. Olha, eu aconselho você, ele tem 23 anos, a você observar você mesmo. Olha para cima e vê se você não está cuspindo sobre si mesmo. Isso, geralmente, quando a pessoa acha ruim que a gente está falando a verdade, é porque mexeu com alguma coisa dentro dela. Olha bem, isso é da natureza humana. Eu não estou falando que você foi assim a reação, mas tudo indica que sim. Que isso é óbvio, é o que dá mais aí com a maioria dos fatos, não é isso?
Agora veja, uma pessoa que faz as coisas com boa intenção para esclarecer, ela não está errando em nada. Se a pessoa achou ruim, é porque o negócio mexeu com ela. Então, isso é bom. É o soco na cara e a fratura exposta que eu falo. É por aí que caminha. Até a impacterapia destrutiva, o problema da cosmoética destrutiva. Tem uma filha de 8 anos que nasceu com problema cardíaco congênito. E desde essa época buscamos ajuda em diversos centros espíritas, além da ajuda médica. Atualmente, frequentamos um centro que recebe um médico europeu dessomado, de nome Dr. Paulo, que insiste que a ela comece a trabalhar na condição de médium, que tem uma missão de ajudar as pessoas. Nas últimas semanas, tem sofrido problemas de saúde, não ligados ao problema cardíaco. Trata-se de pessoas desencarnadas que buscam ajuda e ela acaba somatizando. A dificuldade é que ela não está amadurecida para enfrentar esse tipo de situação. Está com medo de dormir sozinha, fica com a luz acesa e isso vai influenciar negativamente na saúde. Gostaria da opinião do senhor quanto ao aconselhamento do Dr. Paulo a respeito de desenvolver a mediunidade, apesar da pouca idade. De que modo deve lidar com esses dessomados que estão buscando auxílio todas as noites? Temo pela sua saúde e maturidade espiritual. Olha, a primeira coisa, esse Dr. Paulo que está lá é um guia cego. Sendo guia cego, eles fazem o aliciamento. O aliciamento é sempre para participar dentro daquela instituição como médium. Isso é regra dentro da doutrina espírita. De modo que isso é o normal. Agora, a criança, se ela ainda está com 8 anos, precisa de ter assistência. Nós, por exemplo, na Conscienciologia, já estudamos isso. Existe até uma IC, que é a Evolucim, que é especializada no assunto. Quem é que tem aí o endereço da Evolucim? Pode você falar aí para nós? Só para dar para você, se quiser, lá trata de acordo com a idade a pessoa para ela dominar o EV. Dominando o EV é melhor do que dar passividade para uma psicofonia, uma criança de 3 anos, de 8 anos, isso é loucura. Agora, no Espiritismo tem de tudo. É preciso ver onde é que você mora, como é que é, se dá certo. Como é que é a Evolucim, por favor? A Evolucim tem 2 telefones, um aqui em Foz do Iguaçu, prefixo 45 2102 1402. Foz do Iguaçu 2102 1402. E em Porto Alegre, prefixo 51, telefone 3012 2562. Porto Alegre 3012 2562. Muitas graças, valeu. Existe alguma técnica para se encontrar com a evoluciólogo fora do corpo? É para aqueles que se projetam mais luz fora do corpo? Não, é preciso você fazer muita assistência, isso é muito, vamos dizer, pertinente, adequado, muito envolvido com a consecução da sua programação existencial. É aí que o evoluciólogo aparece. Sem isso, ele não vai perder o tempo dele. De modo que é preciso arranjar ambiente para isso. Isso é trabalho de interassistencialidade. Agora, ao ver Betógrafo, tantas consciências acabam suas vidas em tratamentos curativos ou paliativos, raramente pensando em profilaxia. O Mater Pensene preventivo surge como sendo uma ideia inata, advinda do curso intermissivo, ou é algo que pode ser introduzido na estrutura de crianças logo nos primeiros anos de vida através da educação? Você tem alguma casuística pessoal do ônus do não de ontem, permitindo o bônus do sim de hoje, 7ª linha da fatologia? Eu acho que os exemplos que você comentou, uma coisa não exclui a outra. A pessoa pode já nascer com esse Mater Pensene e pode também adquirir esse modus, vamos dizer assim, vivendi, essa maneira de raciocinar, de pensenizar, que basicamente é caracterizada pela antecipação, por ter, por exemplo, sempre objetos sobressalentes, por fazer check-ups. Então, por sempre se antecipar aquilo que pode acontecer. E no contexto da PROEX, a pessoa tem que procurar pensar mais seriamente naquilo que ela veio fazer. E aí, respondendo a sua outra pergunta, muitas vezes na fase da infância, adolescência, é que se precisa dizer mais não, por exemplo, para as companhias ociosas,
para as saídas excessivas, para todo tipo de excesso que é comum nessa faixa etária, para justamente posterior a esse período ela poder desfrutar de um nível de lucidez maior, ela ter, por exemplo, neurônios mais saudáveis, um corpo mais condizente com aquilo que ela veio cumprir. Então, muitas vezes, a posteriori, nos efeitos imediatos, como se fala, que a gente vai ver os benefícios de se preservar a saúde numa idade mais precoce. Essa que foi a ideia de... Alverbetógrafo, poderia aprofundar Fatologia, página 15, segunda linha. As influências horizontais e verticais de destino. O que a gente quis chamar a atenção aqui é que ao longo da PROEX, nós recebemos vários tipos de influência. Essas influências podem ser, por exemplo, dentro da família, influência dos pais, por exemplo, de um avô, uma avó, que seriam as influências verticais, quer dizer, de cima para baixo, e as influências também horizontais, mais comumente exemplificadas por um amigo, alguma pessoa que você encontre, por exemplo, na sua formação profissional ou no voluntariado. Então, são pessoas com as quais você lida de igual para igual, mas que muitas vezes o exemplarismo dessa pessoa, o conteúdo, às vezes, cognitivo, bagagem cognitiva que ela possui, pode ser marcante e determinante na consecução da sua programação de vida. Então, vale a pena fazer esse levantamento, e essas influências, a gente está chamando a atenção aqui principalmente para as influências positivas, mas existem também as influências nosológicas negativas. Eu, por exemplo, procurei sempre aprender com essas influências daquilo que eu não deveria fazer. Ou seja, você vê muitas vezes um mau exemplo de uma pessoa mais velha, e eu sempre pensava, se eu chegar nessa condição, vamos supor, um professor de medicina, se um dia eu for professor, quando eu for médico, eu jamais terei esse tipo de atitude. Então, muitas vezes isso marca mais de modo profilático, quer dizer, você sabe como não proceder em determinada situação. Pedro, na página 15, a segunda linha, as influências horizontais e verticais de destino. Acabei de responder, Aline. Você respondeu já. Você não foi influenciado a ponto de perceber. Mas a ideia é essa. A ideia é justamente você fazer o levantamento de quem foram as pessoas, principalmente das quais você sofreu mais influência. E verticais seriam as pessoas da sua família, por exemplo, o pai, a mãe, um avô, um tio, pessoas mais velhas, eventualmente dentro do seu círculo de amizade. Se existem pessoas mais velhas, isso pode também acontecer. E o processo horizontal, mais aquelas pessoas da mesma faixa etária, mas que por algum motivo elas se sobressaíram ao longo da sua vida, ou em algum exemplo que ela deu, seja positivo ou negativo, mas que aquilo vincou. Então, ao longo da PROEX existe muito essa condição. E nós temos que saber se vale a pena, se realmente tem que ter discernimento, se vale a pena seguir aquele exemplo, até imitar aquela conduta daquela pessoa, ou não. O que acontece na maior parte das vezes são influências nosológicas que são imitadas, né? Aquele efeito manada que muitas vezes dentro de um grupo de jovens, adolescentes, um tem uma ideia torta, uma ideia de jerico, vamos colocar assim, e a turma toda vai, chamado Maria vai com as outras, e começa muitas vezes a ter o mesmo tipo de comportamento em função disso. Então a lucidez, a partir do momento que a gente adquire, recupera mais cons e tem essa lucidez no nível maior, esse desconfiômetro tem que estar ligado para não se deixar influenciar, por exemplo, com esse tipo de situação que a gente comentou aqui. E na parafatologia, a intermissão prolongada na condição de técnica extrafísica, antidesviologia proexológica. Posso falar? Pode. A ideia aqui foi, considerando todos os debates que a gente já teve aqui na tertúlia, para um processo lógico também, se a Consex tem chance, seja por mérito ou porque tem que trabalhar mesmo na intermissão, ela tem condições de ficar mais tempo e, vamos dizer assim, preparar a próxima vida, ela, querendo ou não, ela começa a ter uma visão de conjunto maior.
e ela passa a ver vários casuísticas de pessoas que muitas vezes já ressomaram e já estão executando a programação de vida, pessoas que estão retornando à dimensão extrafísica. Ela pode até ajudar nessa condição, e isso vai dando um nível de experiência em termos de programação existencial muito grande. E ela começa a pensar em como ela pode se calçar quando chegar a vez dela. O que ela pode fazer para ela, vamos dizer assim, ter mais resultados prolíficos e positivos. Então, eu penso que essa possibilidade de você permanecer lúcido antes de nascer, durante o próprio curso intermissivo e principalmente na preparação da próxima PROEX, isso tende a te dar uma vacina maior para quando chegar aqui não ficar tão deslumbrado com a vida humana. A gente coloca aí, se não me engano, na fatologia, a condição de não sucumbência às tentações intrafísicas. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, você pensa que você vai estar restringido, sem tanta lucidez, sob influência de um corpo instintivo, sob influência de uma mesologia também predominantemente patológica, em que há o predomínio das carências de todos os tipos. Então, há uma tendência natural para esses processos mais, vamos chamar assim, proto-reptilianos, mais arcaicos, mais antigos e anacrônicos. Então, se você consegue ter, em função da própria cognição, que vai te dar lucidez, meios e estratégias para você evitar ceder a essas tentações, a chance de você conseguir, no seu comportamento, você ser uma pessoa mais profilática em termos de PROEX é maior. Só a última coisa na fatologia, terceira linha, a autossuperação dos vetores mesológicos. Também tem relação com isso que a gente está comentando. E esses vetores a gente colocou com a ideia de forças, né? Nós sofremos influências de vários aspectos em termos do meio, o processo da família, da escola, da própria religião, se for o caso que houver na família, o ambiente em si, a poluição e assim por diante. Então, conseguir superar e, vamos dizer assim, sobreviver a essas influências requer do proexista um nível de lucidez maior. Tem a ver com o que a gente estava comentando antes. Não sucumbir a essas tentações. Porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. É normal fazer isso, deixar fazer isso. É o caso, por exemplo, eu conheço pessoas, agora na itinerância, eu estava conversando com uma pessoa que falou claramente isso. Eu suportei a pressão até determinada idade, depois eu deixei e, vamos dizer assim, sucumbir às influências, porque havia muita pressão na minha família. A pessoa, no caso, casou, teve filhos, mas segundo o que ela relatou, não era isso que ela queria, não era esse o objetivo, mas como ela não via, vamos dizer assim, não tinha ninguém com quem conversar sobre esses assuntos, ela só veio a conhecer as ideias da conscienciologia mais recentemente, então ela meio que, vamos dizer assim, deixou a coisa caminhar, fez corpo mole e cedeu a essas pressões da sociedade. E daí a gente começa a perceber a importância que o grupo tem, a importância de você ter pessoas com as quais você pode conversar. E eu atribuo muito, vamos dizer assim, ao meu processo, o fato de eu ter conseguido me manter, principalmente na adolescência, ao Greenvex. Que nós tínhamos reuniões semanais, todo domingo pela manhã. Então eram pessoas com as quais você podia conversar sobre esses assuntos, podia tirar dúvidas, podia, vamos dizer assim, debater essas ideias. Na época não se tinha tanta informação, tinha alguns livros somente, 700 experimentos ainda estava para ser publicado, para se ter uma ideia, mas você conseguia superar isso justamente com a experiência de outras pessoas. Nós aproveitávamos muito os professores itinerantes que passavam, no caso, por Brasília. Então, essa troca de informações entre as pessoas ajuda muito nessa superação desses vetores mesológicos. Isso te dá mais força e imunidade para você superar justamente essa pressão. Pedro, aqui na página 14, lá na fatologia, na sexta linha você fala do ato de saber suportar a pressão das incertezas.
Eu acredito que você está falando de incertezas como assim, vamos supor, uma diretriz da ProEx e a gente fica... Isso. Tem as pressões mesológicas e... Porque independente da idade, nós não temos todas as fichas na mão, todas as informações. Né? O Losch fala muito isso, a ProEx não é um envelope, às vezes fechado, que vem tudo detalhado ali. Então existem situações que a gente não sabe, não tem assim, certeza plena do que fazer, de como fazer e assim por diante. Mas à medida em que você coloca, assim, arregaça as mangas, coloca coisa na prática e começa a ajudar os outros, assim, para e passo a coisa começa a ficar mais clara, as coisas começam a se esclarecer. Então essas aparentes incertezas, elas na realidade são fruto de uma insegurança. A pessoa que quer essas certezas, é o contrário do que eu estou falando, a pessoa que quer essa certeza, ela tem na realidade uma insegurança. Então você saber lidar com as incertezas da vida, por exemplo, a pessoa ainda não tem idade para saber o que ela vai fazer, qual a prova que ela vai prestar para o vestibular, qual o trabalho que ela vai fazer. Isso é um processo mais ou menos incerto. Ela pode ter uma ideia, mas até chegar lá, muita coisa vai acontecer. Então não adianta ficar ansioso antecipadamente. O que eu quis dizer é que você tem que fazer a sua parte, seguir aqueles passos naquela direção que você acha que é a melhor e caminhar em frente. Muitas vezes a coisa não vai sair exatamente como você ponderou, porque são muitas variáveis, mas você sabe o que quer e vai caminhar nesse sentido, entende? É diferente de você querer ter exatamente, não, eu vou saber exatamente o que eu vou fazer, não é bem assim, entende? Então essas incertezas, elas fazem parte da vida, principalmente quando, no exemplo que eu estava dando anteriormente, da pessoa que ainda não reencontrou o grupo. São muitas incertezas, muitos questionamentos, o que eu vim fazer aqui, não entendo o que essas pessoas valorizam, mas se ela souber lidar com isso, se ela souber encontrar dentro dela uma espécie de conforto, uma espécie de certeza íntima, ela consegue paradoxalmente lidar com essas incertezas externas que a vida está mostrando para ela. Então isso eu penso que acontece muito com a pessoa que amadurece muito cedo, né? Na inversão é muito comum isso, a pessoa é muito madura, não tem como, por exemplo, ela querer sair de casa, não dá, ela é muito nova, então essa é uma incerteza, ela não sabe como é que isso vai se processar, mas ela tem que ter, por outro lado, maturidade para entender que ela é muito nova, que tem que esperar e assim por diante. Então é esse raciocínio que eu quis dizer. Nem tudo a gente pode querer ter todas as fichas na mão, né? E ao longo da ProEx eu penso que é assim também. Você vai fazendo conforme as coisas vão aparecendo dentro do seu planejamento, mas com uma certa flexibilidade para você ousar, né, para mais e até fazer além daquilo que foi previamente planejado. Porque, em geral, pelo menos na minha experiência, a gente tende a pensar, às vezes, pequeno, né? Ou pensar dentro de um certo contexto, pensar no momento evolutivo, esquece de ter aquela cosmovisão maior de que as coisas podem mudar e até te surpreender em certos aspectos. Pedro, na página 16, na interaciologia, na quarta linha de baixo para cima, a interação autoprexológica refém da autocognição, personalidade consecutiva. Você pode exemplificar essa interação? O que eu quis chamar a atenção aqui é que, como esse é um verbete da conscienciologia, né? Na realidade os dois são verbetes, refém da autocognição é aquela pessoa que tem, vamos dizer assim, experiência numa determinada área, ela tem cognição, tem sinapses especializadas e não adianta ela fugir disso. Então, com o fenômeno da personalidade consecutiva, querendo ou não, quando ela descobre essa condição, quando tem esse tipo de revelação, ela vai ter que olhar para a personalidade anterior, a vamos chamar assim, retro-proex, e ver o que essa personalidade fez, e comparar com a personalidade atual. Eu estou mexendo com essas áreas, elas são prioritárias, vale a pena, o que isso pode enriquecer a minha bagagem proexológica atual. E aí ela definir se é o caso dela investir nessas áreas aparentemente novas para ela, justamente para quê? Por quê? Porque ela vai, teoricamente, vai recuperar essas informações de modo mais fácil do que aquelas pessoas que não têm uma bagagem, não têm esse tipo de cognição. E com isso, o que acaba acontecendo? Ela vai justamente atingir aquilo que eu estava falando anteriormente, que muitas vezes a gente não pensa assim. Ela vai ter uma cosmovisão maior. Ela vai ver que muitas vezes ela já fez coisas em outras áreas que ela não imaginava, isso vai dar mais autoconfiança para ela e vai qualificar a execução, ou a consecução da ProEx
no dia a dia, no momento atual. Então, não tem como a personalidade consecutiva, muitas vezes, fugir daquilo que ela já fez. Ela vai ter que usar essa informação de algum modo para qualificar o que ela vem fazendo hoje. Né? Trinomiologia, página 16, quarta linha. Normalmente temos alguma carta na manga, o plano B. Se nossos planos iniciais derem com os burros na água. Poderia explicar com mais detalhes o trinômio plano A, plano B, plano C e o trinômio vir, ver, vencer. Não seria melhor vir, fazer, vencer? Só ver não resolve muitas coisas. Então, começando pela última, a ideia, esse é vamos dizer assim, um trinômio clássico, né, da própria história. Então a gente quis chamar a atenção para isso. A pessoa vem para essa vida e vê no sentido dela participar, dela estar aqui, dela, vamos dizer assim, ter a teática. Eu entendo a sua posição, eu concordo com ela. E vencer seria o complexo. E a questão do trinômio plano A, plano B, plano C, justamente tem a ver com aquele mater pensene profilático. Não dá para se depositar todas as fichas numa única cesta, é igual investimento econômico financeiro. Não dá para você colocar todas a sua poupança, todas as suas economias num tipo de investimento só, muitas vezes num banco, simplesmente. Então, na ProEx eu penso que é da mesma maneira. Existe aquele plano A, o plano ideal, mas a condição da ProEx ela é grupal, ela não depende só da própria pessoa. Então, você tem que sempre pensar, se isso não der certo, a que eu vou recorrer? Aonde que eu vou me fixar? E assim sucessivamente, porque muitas vezes a pessoa se frustra, porque não deu certo o meu planejamento, ela fica às vezes desanimada, frustrada, emburrada muitas vezes, e ela não quer mais continuar a cumprir aquilo que ela tinha se planejado. Então esse tipo de flexibilidade, que seria até uma espécie de mudança de bloco, tem que fazer parte do dia a dia do proexista. Tem que ter um certo fair play para a pessoa saber lidar com essas frustrações, tanto assim pessoais, ela não conseguir muitas vezes atingir um objetivo mesmo pessoal que dependa só dela, e principalmente grupal, quando muitas vezes você está dependendo ou está esperando que outra pessoa faça a parte dela e ela não faz. Então isso faz parte, tem que saber lidar com essa realidade. Alver Betógrafo, poderia ampliar o binômio lombear-se, lamentar-se, binomiologia, página 16. Eu coloquei esse binômio. Lombear-se é a pessoa que faz corpo mole, a pessoa que não leva a sério, a pessoa, muitas vezes, o boa-vida, o boavidismo. E aí, normalmente, vai haver a lamentação depois, pode ser nessa vida ainda, o processo da melancolia intrafísica, ou após a dessoma com a Melex. Então, é mais para chamar atenção para ver o nível desse, vamos chamar assim, lombeamento, né, de quanto corpo mole nós ainda podemos estar fazendo em determinadas áreas de manifestação da ProEx. Gostaria de saber qual a melhor forma de obter a motivação sempre alta no desenvolvimento das atividades. É você ter alguma coisa prática em que você veja o resultado. Então, um exemplo mais assim presente que eu tenho é você escrever um verbete, porque você vai ver o resultado, que é a publicação desse verbete, e você vai poder defender esse verbete aqui. Então isso aumenta a sua motivação para continuar escrevendo outros verbetes. Da mesma maneira, você prepara uma aula, apresenta essa aula num seminário, num fórum, num congresso, isso aumenta a sua motivação. Então, tudo que você puder fazer dentro do seu planejamento, que tenha algo prático e palpável, quer dizer, mensurável, você pode depois contabilizar quantos artigos você escreveu, quantos verbetes você defendeu e assim por diante. Isso tende a aumentar a sua motivação. E o ideal é que justamente você não saia desse ciclo, porque se você entrar nesse processo de lombear, quer dizer, dar um tempo, a tendência é a motivação cair e você passar um período sem justamente ter essa motivação. O senhor teve algum contato com o escritor Paulo Coelho? Poderia comentar a respeito? Sim, eu conheci o Paulo Coelho há muito tempo, antes dele ficar tão celebrado e prestigiado internacionalmente. Agora, naquela ocasião eu falei com ele, inclusive uma das últimas vezes que eu encontrei com ele, para ele falar sobre a tarefa do esclarecimento. Ele falou que ia colocar um percentual em cada livro. Até hoje eu não vi nada. Nessa ocasião eu falei com ele, você não consegue fazer o estado vibracional.
E outra coisa também, você quer fazer só média com os outros, mais nada. Você vai ficar rico em pouco tempo. Olha bem outras coisas, passa isso. Agora, o Paulo Coelho é muito envolvido com o processo da fama e do dinheiro. Ele sempre está pensando nisso na ocasião. Hoje eu não sei como é que ele é. Há muitos anos que eu não encontro mais com ele. Quando ele começou a ir para o exterior e ficar mais por lá, eu não encontrei mais com ele. Agora, nós tivemos muitos debates em televisão, muitos encontros em todo tipo de evento e outras coisas mais, de todo tipo. Inclusive, a última vez que eu estive com ele foi lá em casa. Eu falei sobre esse estado vibracional, mas ele não dominava o assunto. Hoje eu não sei, já faz muito tempo. Agora, ele é um bom escritor para fazer média com os outros. Igual lá o da Laranja Lima, lá o pé de Laranja Lima. É gente que escreve para o povão, para a época. Agora, eu só digo para vocês, eu sempre falo isso, que é uma coisa muito séria. A sociedade é patológica. Se uma pessoa, em alguma linha de atividade, ela se destaca e todo mundo aplaude ela demais, ela está certa ou está errada? Pensem nisso. Isso é só para pensar. Eu não estou colocando nome de ninguém na história. Cada um que vista a carapuça que queira. Gostaria de saber como vencer o aspecto da individualidade exacerbada, pois me considero um pouco de dificuldade em me socializar com outras pessoas. Tenho 25 anos e estou priorizando primeiro a parte profissional. Talvez depois da mesma possa pensar em alguma relação mais séria e tenho medo de ter filhos me trazendo muita dor de cabeça. Será que estou exagerando? Me fale da sua experiência pessoal e sua vivência para que possa melhorar minha convivência com as pessoas. Seria bom você falar que ele é mais moço, esse aqui. Eu acho que você tem que pensar mais seriamente que o processo da evolução, de modo geral, ele se faz em grupo, não tem saída. Então existe o percentual ego-kármico que você está comentando aí, que você está tentando lidar com ele, mas isso não deve ser o predominante. O processo que deve predominar é olhar para fora, olhar os outros. Eu comentei, eu coloco aqui no verbete, na página 18, o quinto recurso que nós temos aqui é o processo do condomínio conscienciológico. Então nós vemos aqui na Cognópolis que é, na realidade, um grande laboratório. Porque quando você tem que conviver com as pessoas, é que você realmente conhece como elas são. E elas podem conhecer como você funciona também. Então, esse processo de troca diária é que vai aparecer, na realidade, os trafores e os trafares. Nós temos tido muitos não, mas algumas reclamações, até com relação ao próprio AVA, desse tipo de convivência em condomínio, porque, do mesmo modo que você, muitas pessoas não estão acostumadas a conviver em grupo e chegam aqui e começam a dar problema. Muitas vezes são coisas muito sérias, muito críticas. A pessoa esquece que o outro é o vizinho, por exemplo, está ali do lado. E muitas vezes ela convive, ela vive como se só existisse ela naquela condição, naquele condomínio, naquela região ali. Então esse processo eu considero que é o teste do ácido da cosmoética, porque aí você vai colocar a conscienciologia na prática. Muitas pessoas muitas vezes entendem bem as ideias, mas na hora de colocá-las em prática, as ideias da conscienciologia, a coisa fica um tanto distante da teática. Então esse processo, eu gostaria de saber como é a sua convivência, não só a dois, com a dupla evolutiva, que até a professora Adriana chamou bastante atenção para isso, quando você realmente vai conviver com a pessoa, vai juntar lá as escovas de dente, é que você vai realmente ver como é o processo evolutivo. E o condomínio é a expansão disso, você vai conviver com várias pessoas, como se você tivesse casado com pessoas com vários perfis. E tem que saber lidar com isso. Muitas vezes tem que saber abrir mão, fazer concessão, mesmo achando que a pessoa está coberta de razão, vale a pena ela muitas vezes fazer esse esforço. A cosmoética exige isso. Então, não sei se ajudou. Você quer comentar sobre isso? Eu queria fazer uma pergunta. Dentro dessa experiência que você está vendo, quais são as diretrizes que você falaria para uma pessoa viver em grupo assim? As diretrizes necessárias? Ela procurar ver se aquela decisão que está sendo tomada vai atender um maior número de pessoas, que é o que a gente costuma falar. Muitas vezes
dentro de um processo de condomínio, dentro de um processo de convivência, existe aquela pessoa que vai, vamos dizer assim, vai, entre aspas, sofrer mais daquela decisão, vai resvalar mais nela, mas é a hora de mostrar e fazer esse sacrifício, muitas vezes, pelo grupo. E na prática, o que a gente observa é que esse chamado sacrifício, na prática, não é tão grande como a pessoa acha que é. Então, eu acho inevitável, as coisas não são idealizadas, não são perfeitas, muitas vezes a pessoa acha que conviver em grupo é uma condição muito assim ideal e romântica, e não é. Todos nós temos as nossas dificuldades e arestas, mas se nós procurarmos superar isso, entender vamos dizer, as demandas das outras pessoas e principalmente ver o que vai ser assim melhor para o todo, para aquele grupo, há uma tendência de se errar menos. Então é isso que a gente procura muitas vezes ponderar quando eu, no caso, sou chamado para mediar determinados conflitos envolvendo aí, pegando esse exemplo de condomínio. É exatamente isso, não dá para todo mundo querer fazer o que todo mundo quer fazer. Tem que ver o que se pode fazer em prol de um bem maior, que é justamente a convivência daquele grupo ali. Entende? Por exemplo, a pessoa não pode querer tocar a bateria, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo, em determinado horário. Não dá, por mais que ela ache que aquela é a ProEx dela, que ela sentiu um amparador e ela está achando que aquilo ali é o melhor para ser feito. Às vezes não vai dar. Então, muitas vezes tem que se abrir mão desse tipo de comportamento. Pedro, aqui página 14, fatologia, o basta as autopostergações infantis. Você poderia falar um pouco sobre isso? Em que linha que está, por favor? Lá na última linha, né? A primeira de baixo para cima. Na última linha, né? Isso. O basta as autopostergações infantis. Então, o que eu quis chamar a atenção é que nesse processo de profilaxia da ProEx, que teoricamente é você fazer aquilo que você se programou, aquilo que você acha lá no extrafísico, na intermissão, que você tem condições de ajudar. Mas chega aqui em função daquilo que a gente comentou, das influências, do processo principalmente somático, a pessoa começa a procrastinar. Ela sabe o que ela tem que fazer e muitas vezes quando faz, ela faz um determinado percentual. Eu lembro que quando eu estive aqui antes de mudar para cá, uma vez o professor Valdo comentou isso, que muitas vezes o evoluciólogo pondera com a pessoa que o ideal ela era fazer uma situação, vamos supor, A, ela opta pelo processo B, que é aquém daquela situação A, e quando chega aqui, na prática, ela acaba fazendo uma situação C, que é mais, vamos dizer assim, que é inferior ou mais aquém do que ela tinha se programado. Então, esse processo de postergação é justamente isso. Muitas vezes ela acha que já está fazendo muito, quando na realidade era para ela fazer mais ainda. E se ela ainda dá um desconto, se ela faz menos, se ela posterga, o tempo vai passando, as oportunidades também, as companhias então nem se fala, e aí ela muitas vezes fica a ver navios. Essa que foi a ideia. É bom a gente também esclarecer o seguinte: o plano A que a pessoa faz, ela está dentro de um holopensene super favorável. Empolgante. Você está entendendo? Sim. Então, a pessoa lá, ela faz planos maravilhosos que são mirabolantes para o fôlego que ela tem. Ela chega aqui e enfrenta o holopensene do açougue. Exatamente. Da guerra, do belicismo, da loucura da baratrosfera. Isso aí dá É isso que eu tenho esses anos todos, o meu trabalho todo é para ver se esbate isso, se amolda um pouco. E daí agora, a pessoa vem e ela começa a dar desculpa. Uma das desculpas que eles dão é o seguinte, que nós temos aqui, devido tanta ideia nova, e a gente arranja a terminologia nova, a orismologia, que nós temos uma linguagem misteriosa. Misteriosa é a vovozinha. Vocês olham, a primeira coisa que nós temos, veja aqui, ó, olha aqui esse verbete hoje, pega qualquer verbete. Primeira coisa, definologia. Misteriosa por quê? E a vovó, como é que vai? Vai bem? É do papai, é da mamãe? De tem quem? Dicionário para ajudar também. Né? É bom ir para aquele lugar, vá para aquele lugar, ou seja, para a holoteca. A pessoa tem que estudar o que é definição. Uma coisa boa seria ela estudar o léxico de definições, definologia, para ela ver o que é. Eles não estão entendendo nada, não querem saber.
Então, essa é uma das desculpas que eu tive que combater logo de início. Não, mas é que muito neurologia fala assim, você sabe o que é orismologia? Geralmente a pessoa não sabe o que é isso. Nem gente da ciência, às vezes, não sabe o que é orismologia. Então, isso é uma droga. E se você vê hoje, com a Cognópolis, nem essa desculpa mais do ambiente não dá para se dizer, porque não, viver agora aqui não é tudo tem mais favorável. ambiente. Exatamente. O tertuliário veio para... liquidar esse Não, assunto. é para massacrar os cérebros, você está entendendo, que estão muito explosivos. Então vai acalmando o cérebro, vai dando. Isso aqui é um espremedor de cérebro. Eles já falaram, olharam lá de fora e falaram, não, parece um espremedor de cérebro. De modo que é o jeito, é a saída. Pensem bem, holopensene. Agora, nós criamos um holopensene justamente de briga. É o debate, é o questionamento. Entende? Pedro Luiz aqui no B. Na página 17, na exemplologia, o primeiro exemplo que você coloca é a autoprofilaxia teórica. Você podia falar um pouco mais como é que você vê que funciona essa profilaxia no intermissivo? Tem a ver um pouco com essa experiência que eu estava comentando, que poderia ajudar, em tese, com relação à cronêmica, né? O tempo que a pessoa ficou e as experiências que ela pôde observar lá. Além disso, se ela teve a oportunidade de participar dos experimentos da parapsicoteca, por exemplo, vendo situações nas quais ela se saiu bem, ou situações com as quais ela aprendeu, ela errou, mas ela pode aprender com aquele erro, ela ser uma cobaia dela mesma, enfim. E dali, desse, vamos dizer assim, laboratório todo, ela vai chegar no momento que vai se aproximando a ressoma, ela vai ter que fazer uma síntese. Querendo ou não, ela vai ter que ver disso tudo aqui, o que é que eu vou tentar me concentrar mais, para que quando eu, assim, dê por mim, né, quando eu acordar do outro lado, quando a lucidez aparecer, vai ser aquela coisa mais séria, mais importante. Isso pode ser feito não só isoladamente, mas muitas vezes as amizades extrafísicas intermissivas podem ajudar nisso. Muitas vezes pelo debate, pela ponderação, pela própria saturação holopensênica, isso pode acontecer. Então, como hipótese, será que antes de ressomar, muitos de nós não fizemos isso? Então, por que, por exemplo, vamos pegar o caso dos inversores, eles tiveram a possibilidade de recuperar a lucidez mais cedo? Quais foram esses fatores extrafísicos que foram mais intervenientes nesse processo? Então, será que houve esse tipo de técnica ou de preocupação? Eu, analisando o meu modo de ser, eu penso que eu devo ter feito alguma coisa assim, em função de querer calçar. Porque acho que todo mundo, né, na realidade pensa assim, porque na realidade você, depois de fazer um curso intermissivo, vê toda a responsabilidade que se tem com relação a isso, é preciso também sair do outro lado, né, furar a onda e, vamos dizer assim, sair na superfície de outro lado. Então a gente deve ter feito isso, e no próprio curso intermissivo deve ter orientação nesse sentido. Isso pode ter sido feito em grupo ou mais individualmente. Eu acho que muito do que se procura aqui, o próprio professor Valdo chama a atenção no processo de reflexão, visa, na realidade, acessar essas informações que muitas vezes estão no paracérebro, mas ainda não decantaram para o cérebro. Então, se nós tivermos ambiente, tivermos assim oportunidade de priorizarmos esses momentos de reflexão, quem sabe nós podemos relembrar desses momentos mais de solilóquio, né? Uma outra coisa também que o povo às vezes quer combater o processo e passar para o plano Z. Eu já não falo D, não, é o Z. É dizer que nós aqui temos muito argumento de autoridade. Tem a tendência. Eles esquecem daquilo lá, olha lá. Princípio da descrença. Com o princípio da descrença acabou o argumento de autoridade, acabou o argumento ad hominem. Tudo isso foi para o espaço, não tem jeito, é a pessoa fazer a experiência e tirar. É a liberdade, a gente confiar na própria opinião da pessoa. Um ato de confiança na liberdade de cada um, decidir. Isso é a coisa mais séria que tem. Isso é o máximo. Eu tenho mais uma questão, até uma correlação. Ali na fatologia, na página 15, na terceira linha, você coloca a qualificação dos alicerces da própria vida, visando a ampliação da própria interassistencialidade teática.
Essa seria a questão principal, e se tem a ver ou não com o binômio, quarta linha da binomiologia, o binômio metas praxeológicas, economias prioritárias, o sentido que teria ser economias. Sim, economias mesmo. Tem relação. O que a gente quis chamar a atenção aqui para os alicerces da própria vida é isso. A pessoa não pode querer viver aqui como numa comunex avançada, por exemplo, na qual a pessoa não precisa muitas vezes se preocupar com o trabalho, com a subsistência, com o processo de cuidado somático. Então eu penso que, vamos dizer assim, me colocando na posição de amparador, eles devem olhar isso. Não dá para ampliar muitas vezes, vamos chamar assim, o percentual de assistência que essa pessoa vai fazer se ela estiver sobre um alicerce frágil. Quer dizer, se apertar muito, ela vai se tornar vulnerável numa determinada área. Vamos pegar esse exemplo das economias. Então, se ela vai fazer um nível de desassédio mais ostensivo, muitas vezes vai ser fácil para os assediadores puxar o tapete dessa pessoa se ela tiver alguma vulnerabilidade nesse sentido. Então, eu procuro olhar e calçar essas áreas da vida tentando... E aí vem aquela pressão das incertezas, não dá para você querer ter isso tudo para amanhã, mas você vai investindo em determinadas áreas, vê aquelas, no meu caso, né, nas quais eu sou mais falho, tenho mais trafaz, e tento calçar para que se em um determinado momento meu nível de assistencialidade precisar ser aumentado, da minha parte pelo menos não tem nada muito defasado. Eu sei que é difícil muitas vezes você levar isso tudo assim muito bonitinho, mas se não houver um gap muito grande, eu acho que já dá para os amparadores aí também ajudarem a calçar esses aspectos que muitas vezes a gente nem percebe, nem tem visão de conjunto para perceber. Mas uma das áreas críticas você chamou a atenção, é o processo mesmo de economia. Não dá, por exemplo, o processo de desperticidade, a pessoa dependendo de um processo econômico-financeiro, eu acho que fica um pouco capenga. Então você vê como as coisas são. A desperticidade faz uma assistência super avançada, em alto nível, mas ela depende do processo econômico financeiro justamente para ela poder bancar e fazer essa assistência e até certo ponto na prática até colocar a mão no bolso e fazer assistência com o próprio dinheiro se preciso for. Então eu vejo muito isso. Não dá para a gente querer, vamos dizer assim, ultrapassar ou passar, eu chamo de passar a perna na vida humana, né? A vida humana tem umas requisições, você tem que atender essas requisições. É o mesmo a questão da carência. Se a pessoa não atende a carência, isso em algum momento ela vai apresentar a conta em algum aspecto da vida. A pessoa não pode sublimar, simplesmente esquecer esse aspecto. Ela tem que encarar aquela dificuldade e tentar lidar com ela. Então, só de fazer esse raciocínio, muitas vezes a pessoa já amadurece mais e aí ela já sabe o que ela precisa fazer. A ProEx fica mais prática. Ela tende, vamos dizer assim, a priorizar situações muito palpáveis para ela calçar, para que no dia de amanhã ela possa efetivar esse nível de assistencialidade mais avançado. E dentro desses alicerces, você citou, né, o que a gente mais fala, a questão econômica. O que mais você poderia citar de aspectos? Eu acho que ela tem que olhar muito o processo afetivo, que a gente estava comentando de convivência, né? Muitas vezes a pessoa quer ficar só no mental soma e esquece que existe um corpo emocional, que muitas vezes é o gargalo de todos nós. Então, saber lidar com o psicossoma de modo maduro vamos dizer assim, muitas vezes representa um nível de liberdade muito maior. Então, saber olhar com calma, ver as manifestações, saber dar nome àquela emoção que porventura tenha surgido. Então, a pessoa está se sentindo mal por algum fato que aconteceu, ela está meio estranha. Então, como é que é o nome disso que eu estou sentindo? É inveja? É ciúme? É o que? Eu estou me sentindo, estou me vitimizando? Ela tentar fazer um diagnóstico para ela poder aprofundar ali, pegar o fio da meada e encontrar, muitas vezes, um trafar maior, um mega trafar. E ali ela poder investir e justamente calçar. Então, olhar com calma para essas manifestações emocionais, eu vejo que faz parte desses alicerces, porque é justamente onde os assediadores vão colocar o dedo. É onde eles vão, vamos dizer assim, mais chamar a atenção, mais fazer festa em cima daquilo que muitas vezes a gente está fazendo esforço danado para ocultar. Então, ter esse cuidado de olhar, sabe, para essa área que muitas vezes a pessoa não está olhando. E aí entra o processo da dupla evolutiva. Quem
já tem um parceiro, pode usufruir bem disso em função do diálogo, de chamar atenção. Escuta, o que você acha? Naquele momento, naquela ocasião que foi falado isso, eu me senti assim, eu me senti assado. Você que me conhece mais, o que você acha que é? Como é que é o nome disso? Pode ir para os livros também, isso vai ajudar a pessoa a expandir esse assunto. Então, essa seria uma das áreas críticas. Entra o processo econômico também, que a gente já comentou, o processo profissional, e eu vejo também o processo de cuidado com o soma. Principalmente quem não é da área da saúde, muitas vezes tende, ou por ignorância, ou porque não gosta, ou por algum outro motivo, tende a negligenciar o aspecto somático. Hoje de manhã, por exemplo, eu e a Silvana lá da livraria, lá da lanchonete, a gente estava tentando esclarecer uma criança que queria tomar no café da manhã Coca-Cola junto com um salgado lá, junto com um doce, um brigadeiro e uma Coca-Cola. E eu e ela tentamos explicar para ele, vamos dizer assim, os malefícios daquela condição, mas ele estava ali renitente e a gente não deu. Eu falei, não vamos dar. Os pais não estavam, os pais deixaram ele aí, foram acho que trabalhar, deixaram justamente aos cuidados da Silvana, e ela falou, não, eu não vou te dar a Coca-Cola no café da manhã. Então, esse tipo de, vamos dizer assim, de cuidado, que muitas vezes parece ou excessivo, mas que demonstra justamente essa preocupação em se calçar esses alicerces aí, que tem que se começar pelo próprio soma mesmo. Você acha que a vivência do estado vibracional dá para entrar também como um alicerce? Eu acho que sim, eu acho que justamente a parte prática, né, da conscienciologia. Senão a pessoa não prioriza isso no dia a dia, que seria o segundo passo, além da saúde física, ela começar a pensar na saúde holossomática, fica um pouco difícil dela querer almejar outros, ou ter outras metas, né? Então acho que o EV entra sim dentro desses alicerces já. Pedro, Melissa. Oi. Pois não? Em Fatologia, na página 14, a 6ª linha. A maturidade de saber esperar, estando sempre preparado para atuar. Você poderia aprofundar, falar um pouco sobre isso? Isso está em qual linha, desculpa? Sexta linha, né? Da Fatologia. A maturidade de saber esperar, estando sempre preparado. É justamente muitas vezes a pessoa, dependendo da tendência dela, eu vejo muitas pessoas que têm a tendência de liderança, elas quererem já partir para frente, querer liderar um grupo, querer estar à frente de um determinado projeto e assim por diante. Mas eu vejo que isso depende muito do contexto, da situação, e se a pessoa souber se preparar para, na hora que o grupo achar que é o momento, ela assumir essa condição, isso aí é o ideal. Em outras palavras, ela saber se colocar na posição de líder, mas também de liderado, e que aqui na CCCI muitas vezes é o que a gente tem mais dificuldade, porque muitos de nós fomos líderes no passado e temos essa tendência. Então a pessoa saber colaborar, saber cooperar com aquele líder que está na frente naquele momento. Muitas vezes tem um estilo de liderança diferente, que não é, às vezes, condizente, não é igual, não é o seu estilo, mas que você nota que a pessoa está realmente fazendo um esforço para fazer o melhor dela. Então, saber lidar com isso, eu vejo que é uma maturidade. E também se preparar para quando chegar o momento, isso acontecer. Eu estava lembrando isso nessa viagem que a gente fez para Salvador, eu lembrei disso. Em 1998, eu tive uma projeção bem assim simples, em que eu saí do corpo, e uma senhora perguntou para mim se eu já tinha me colocado na posição de coordenador da unidade. E até então aquilo nunca tinha passado pela minha cabeça. E eu tomei assim, falei, claro que não, estou fazendo medicina, eu não tenho tempo, eu não tenho experiência, eu sou muito novo, e voltei para o corpo pensando nisso. Isso foi numa quinta-feira. E no sábado a gente tinha reunião lá da unidade Brasília. A então coordenadora, nessa reunião, virou e falou assim, olha, eu tenho que sair, tenho que me ausentar, vou sair do voluntariado, eu indico o Pedro para coordenar a unidade, muito obrigado a todos, tchau, levantou e saiu. E eu fiquei assim, eu fiquei calmo porque eu já tinha feito essa reflexão antes, então, e como ela já tinha me preparado, querendo ou não, já era o braço direito dela ali, isso para mim não foi um trauma tão grande, mas eu agradeço essa amparadora que me avisou antes, mas eu achei que seria daqui um ano depois, eu comecei a pensar quando eu me formar e tal, quem sabe, mas sinceramente aquilo não passava pela minha cabeça. Então, você tem que estar mais ou menos... Aí eu aprendi isso, que mesmo você estando em uma determinada posição, você pode fazer o raciocínio. E se isso acontecer, se eu tiver que assumir essa posição, entende? E aí você começa a se preparar
mesmo que teoricamente, para, se preciso for, você de repente assumir aquela condição ali. Em consequência, então, teria relação com, na parafatologia, na 7ª linha. A preparação consciente, na verdade, foi meio que você foi avisado, né? Sim. Mas acabou acontecendo sem ter uma tem relação, preparação. né? É justamente a partir daí que eu comecei a ficar mais atento. Porque não dá para a gente pensar muito no curto prazo, né, da mão para a boca. Você tem que pensar no longo prazo. Então, muitas vezes, tudo que está sendo feito é uma preparação para alguma coisa maior. E que se a gente não tiver experiência, sinapse e principalmente confiança, isso pode colocar o trabalho a perder, né? Outra condição que eu posso te dar o exemplo dessa interassistencialidade parapsíquica é a condição do epicentrismo, né? Eu acho que as pessoas têm que pensar nessa possibilidade na ProEx. Então, eu já encontrei pessoas que não admitem isso para elas. Então, vale a pena pensar, mesmo que não seja nessa vida, em algum momento isso vai acontecer. E se pudesse antecipar essa crise, vamos chamar assim, esse tipo de raciocínio, de mentalidade, de preparação, melhor. A pessoa começa a ver a vida com outros olhos. Muitas vezes ela tem que galgar determinados patamares, superar determinados pedágios, justamente para ela alcançar. E que se ela não se mexer nesse sentido, a coisa eventualmente pode demorar muito, pode até não acontecer. Então, essa interassistencialidade parapsíquica, ela exige mais, eu acho, de nós, mais maturidade, principalmente do ponto de vista psicossomático. Então, tem que se pensar nisso mesmo, vamos dizer assim, principalmente antes da pessoa assumir, que é essa ideia da profilaxia, né? A pessoa se antecipar a determinadas situações. Obrigada. Professor Pedro, da fatologia, página 14, 3ª e 4ª linhas, qual tem sido o seu foco de trabalho nisso? A manutenção dos propósitos evolutivos originais e a fidelidade nos próprios planos. Vamos dizer assim, se eu pudesse fazer um breve histórico, eu falo em mega aporte, né, nesse verbete. Um dos aportes mais sérios que eu considero, no meu caso, foi ter tido a oportunidade de participar do Congresso Brasileiro de Projeciologia, que foi na minha cidade, em Brasília, em 1991. Então, eu tive muito amparo, no sentido de estar tendo muitas experiências fora do corpo no ano anterior, desde 89, 90. Conheci um amigo que tinha isso também, e um dia a gente saiu, à noite, e vimos um cartaz desse congresso. E a gente participou desse congresso, e a partir de então, não tinha muito mais por onde correr, eu me senti em casa. O que me chamou muito a atenção foi o processo científico das ideias, o tratamento científico que se dava, já se falava do princípio da descrença. E aí, então, tudo fez sentido para mim, porque principalmente eu tinha essa experiência prática. Então, eu vi que eu tinha essa responsabilidade, já comecei a voluntariar naquele momento, até para poder fazer os cursos, eu não tinha dinheiro para fazer, então eu voluntariava para poder fazer os PES, que os professores viajavam lá para Brasília para dar. Então, eu estou procurando seguir essa linha em função de uma familiaridade muito grande com essas ideias. Agora, reconheço que poderia estar melhor. Dentro do tempo que eu cheguei, dos trafores que eu tenho, já era para eu ter um resultado um pouco mais palpável nesse sentido, mas estou tentando correr atrás agora do prejuízo. Na página 15, também da fatologia, o item da 2ª linha. As influências horizontais e verticais de destino. Eu citei o exemplo desse amigo meu. Então, esse amigo é um amigo começou o ano, as pessoas estudavam no mesmo colégio, a gente foi trocado de sala para evitar as patotas, e todo mundo caía numa sala mais ou menos que não conhecia outras pessoas. E eu tive a oportunidade de conhecer esse colega, e eu, vamos dizer assim, não comentava essas experiências com ninguém, essas experiências fora do corpo, e as coisas foram confluindo até que eu abri o jogo para ele um dia. Ele falou que já tinha tido essas experiências e tinha até uma biblioteca, e me deu o livro do professor Valdo, Projeções da Consciência, e o livro do Silvan Muldon, na época. Então, você veja, no meu caso, essa influência, que no caso é horizontal, de pessoas da mesma idade, ela foi fundamental. Então, eu chamo atenção para isso, para você fazer o levantamento daquelas pessoas que mais te ajudaram e foram decisivas, sejam as pessoas da sua família, ou as pessoas do seu círculo afetivo, né, o seu círculo de amizades, que mais te influenciaram. Acho que isso é muito importante no caso da ProEx.
por favor, falar mais detalhadamente sobre o crescendo, segundo tempo intermissivo, terceiro tempo intermissivo. Crescendologia, página 16. Existe um verbete que se chama tempo dos cursos intermissivos e se coloca que o primeiro tempo do curso intermissivo é o tempo da incubação. É isso que a gente comentou na exemplologia, de você se preparar para a PROEX. O segundo tempo é o tempo da execução propriamente dita, que você vai fazer a consecução. Você vai vir aqui, vai ressomar e vai cumprir aquilo que você cumpriu. Isso vai ter um completismo. Se a pessoa chegar bem, chegar numa idade mais ou menos tranquila, ela pode partir para esse terceiro tempo, que é depois que ela já cumpriu aquilo que ela veio fazer. Ela pode ganhar até uma morex para fazer isso, uma moratória existencial, e o que se tem é que ela vai começar a lidar com pessoas que ainda não fizeram o curso intermissivo. Então ela vai começar a ajudar essas pessoas que vão se preparar para fazer o curso intermissivo na próxima intermissão. Então muito do trabalho, muitas vezes, que a gente observa o próprio professor Valdo fazendo hoje, poderia ser encaixado nessa condição, não só do segundo, que já foi superado, mas principalmente do terceiro, orientando e esclarecendo pessoas que muitas vezes ainda não fizeram curso intermissivo, mas tem um parente que fez, tem um parente que frequenta a tertúlia, por exemplo, e a pessoa sente algum tipo de afinidade com essas ideias. Não entende profundamente, mas gostaria de se dedicar mais. Então, essas pessoas são candidatas a participarem do próximo curso intermissivo na próxima intermissão. Então, isso é o chamado terceiro tempo do curso intermissivo. E aí depois tem o quarto, a pessoa, vamos poder, soma, e ela vai ajudar as pessoas que estão, por exemplo, estudando os livros que ela escreveu aqui, que é o que se chama de colheita intermissiva. Então ela vai ser amparadora, muitas vezes, de função das pessoas que estão interessadas e estudando essas obras. Ok? Alverbetógrafo. Época natalina. Compras e presentes até para quem nem se conhece bem. Promoções, descontos, sorteios, lojas borbulhando de ávidos gastadores. Como otimizar o combate à síndrome do consumismo? Sindromologia, página 17, ainda mais nessa época do ano. Eu acho que é uma coincidência, porque eu estou entregando esse verbete síndrome do hiperconsumismo, também ele está pronto, a Eliana Monfroy me ajudou a burilar o final desse verbete. Então tem relação com a sua pergunta. Eu acho que a pessoa tem que saber lidar com isso, tem que saber conviver. A primeira coisa é não sair com a carteira, nem com qualquer cartão de crédito, cartão ou qualquer coisa para a rua. Exatamente. Então ela tem que saber lidar com essa realidade, não ficar totalmente contra, antagônica, não saber dançar conforme a música. E principalmente ter lucidez para fazer frente a essa pressão holopensênica de se consumir qualquer coisa a todo custo. Isso dentro da PROEX é muito sério, principalmente em função dessas economias que a gente vem falando, né? A sociedade tem evoluído num ponto em que tudo é passível de ser consumido de modo muito exagerado. Então, se a pessoa não fizer uma poupança, não fosse bem regrada do ponto de vista econômico-financeiro, a tendência de lá na frente isso fazer falta. Eu estou lembrando aqui que num almoço recente, uma pessoa já na casa aí dos seus quarta, quinta década de vida, ela fala: nossa, se eu tivesse economizado ao longo da minha vida, hoje eu estaria numa situação mais favorável. Eu tinha muito dinheiro, mas eu gastei muito. Eu me considero uma pessoa perdulária. Então é justamente evitar essa condição, porque com o avançar da idade vai ficando cada vez mais difícil da pessoa conseguir ter a possibilidade de ganhar dinheiro como ela tem com uma idade mais jovem, né? A tendência em geral é essa. Então é mais ou menos chamar atenção para isso. Gente, hoje eu quero lembrar vocês que tem uma pessoa que nos ajuda muito, fora de série, em matéria de assistência, e que está completando os 17 anos. É a Socorro Frazão, aquela lá. Pois não. Aqui na página 15, Codigologia, você coloca a cláusula pétrea da autoproexis enquanto a linha mega prioritária do Código Pessoal de Cosmoética. Você pode aprofundar, por favor? Posso. Eu acho que o Código Pessoal de Cosmoética ele deve abarcar
obviamente, aquilo que nós viemos fazer aqui, não só em termos de superação dos trafares, e vamos dizer assim, o alcance dos trafais, e tudo aquilo em termos de comportamento que nós temos que melhorar, que retocar, mas principalmente aquilo que nós viemos fazer. Então se fala muito do processo da síndrome da dispersão. Então eu acho que em termos de autocosmoética, aquilo que, vamos supor, depois que essa vida acabar, a pessoa olhar e ver, para ela não se cobrar, para ela não se culpar, o que ela tem que fazer? Então isso eu vejo que tem que estar na ordem do dia, tem que ser uma das primeiras ou principais ali parágrafos, né, ou tópicos do CPC. Aonde que isso vai bater? A pessoa vai acabar falando assim, mas eu não sei qual é a cláusula pétrea da minha PROEX. Isso eu vejo que é uma desculpa. E é em função disso que eu coloquei esses recursos que nós temos hoje na CCCI, já existe uma IC sobre esse assunto para ajudar nesse sentido. Então a pessoa tem que quebrar a cabeça e chegar numa conclusão do que ela veio fazer aqui, do que é o mais sério. Na dúvida, ela tem que pensar pelo menos em termos de alguma obra, de algum livro mais sério, em algum assunto que ela tenha afinidade. Por aí ela não vai errar muito. Então não tem como ela usar essa escusa, essa desculpa de não saber o que ela veio fazer aqui. No curso que a gente deu lá em Salvador, tinha uma pessoa que não conseguia identificar nenhum trafor dela. Então isso é muito anacrônico, né? Muito demodé, não dá um trafor que ela tem, é uma coisa, um traço, uma qualificação. Então esse tipo de autocorrupção eu vejo que não tem mais espaço hoje, sabe? A pessoa tem que se virar e ela tem que saber de cabeça, pelo menos o megatrafor, o megatrafar, o que falta para ela e o que ela veio fazer. Isso pode mudar, não tem problema nenhum, tem a flexibilidade. Mas em termos de assim, auto-verpom, qual que é a sua verpom hoje? Então a minha verpom, a minha realidade é essa, e a pessoa tem que lidar com isso no dia a dia e as priorizações vão ser decorrentes justamente desses fatos, né? Então por isso que a gente colocou isso no verbete. Certo. Pedro, tá certo, eu entendi, mas você coloca assim, enquanto a linha, não teria, a cláusula pétrea não teria que estar ali no caput, no lugar mais importante do isso para mim é semântica, coloca onde você quiser, mas tem que estar ali nos primeiros, assim, entendeu? Eu quero chamar a atenção que não pode faltar. Isso aí é o juridiquês que está entrando. Tudo bem, a gente pode até mudar o português aqui, mas... É a primeira vez, por isso que me chamou a atenção, a primeira vez que eu vi assim. Não, a ideia é que tem que estar lá... A ideia de chamar a atenção para o prioridade, né? Tá certo, obrigada. Pedro, aqui na página 18, na taxologia, você elenca aqui 3 tipos, né, de autoprevenção, a primária, a secundária e a terciária. Na primária, você faz menção na segunda linha aos fatores de risco. Então, partindo desse conceito de fatores de risco, se tem um contraponto que são os fatores de proteção. Minha pergunta é o seguinte: hoje, dentro do que você vê dos intermissivistas, pegando o caso até da própria Cognópolis, ou mais, de maneira mais ampla, a própria CCCI, quais seriam os principais fatores de proteção que você vê que a pessoa poderia utilizar como recurso para a autoprofilaxia? Se aproveitar, né, os fatores de proteção. Eu pensei muito nisso na escrita desse verbete, e esses fatores foi o que eu coloquei aqui nesses recursos, sabe? É a pessoa saber usar, vamos pegar aqui o primeiro, amizades conscienciológicas. Então, existem hoje mais de 600 pessoas que vieram para a Foz. Então, dentro dessas pessoas, devem existir pessoas com as quais ela tem mais afinidade e confiança para chegar nisso que a gente chamou de conjecturabilidade maxi-proexológica. O que eu quis dizer? Pessoas com as quais você pode trocar ideias e pensar vamos dizer assim, especular sobre o processo de PROEX. Então, você é uma pessoa que eu converso muito, a própria Mabel, a Cris, que está aqui do meu lado, sobre o que seria o ideal, sobre, vamos supor assim, dentro dos perfis que nós temos na CCCI, quais são as pessoas que podem assumir determinadas funções, tanto pessoalmente, falando do próprio caso, como outras pessoas. Então, você veja, você poder usufruir dessas amizades, de pessoas com as quais você pode confiar, eu vejo que é um fator de proteção que talvez nós ainda não usufruímos de modo tão sério, em função de uma série de condições, talvez o próprio tempo e assim por diante.
Mas foi o que eu quis procurar aqui. Outra que eu acho muito séria, que você sempre chama atenção, é o processo das próprias tertúlias, que é o maior fator de proteção. Por que ele é fator de proteção? Porque ele é o fator que aumenta mais a lucidez dos intermissivistas, é o fator que mais evoca o curso intermissivo, é o que mais, vamos dizer assim, tende a evocar aquilo que nós viemos fazer aqui, e isso se dá em grupo. Então, a pessoa que hoje está em Foz, e aí eu queria entrar nesse paradoxo, porque o fator de maior proteção é a cognópolis, mas pode ser também um fator de dispersão, porque às vezes a pessoa fica batendo cabeça numa série de ICs, às vezes ela não se define, ela fica na superficialidade, ela não encontra ambiente para ela fazer aquilo que ela acha que ela veio fazer. Então isso ainda eu vejo na CCCI hoje. Então é um paradoxo, mas é porque justamente as pessoas ainda não sabem usufruir. Então não sei se eu te respondi, mas eu procurei pensar nisso quando eu fiz essa listagem aqui. Os megaportes, né? Uhum. Em Ciclologia, página 16, quarta linha. Poderia ampliar o ciclo evolutivo mini-peça lúcida, intermissão prolongada, autorrevezamento consciencial e macrosomaticidade? Sim, eu vejo que essa como sendo a primeira vida depois do curso intermissivo para a grande maioria de nós, dá para a pessoa se colocar nesse crescendo, na realidade, nesse ciclo, por exemplo, começando pela TENEPS. Se ela investe na TENEPS, leva a sério, ela pode, ao longo de algumas décadas, ser considerada, se colocar numa condição de mini-peça lúcida. Se ela se sai bem nessa função, se ela aprende, se ela se entrosa com os amparadores do trabalho, há uma tendência da próxima intermissão ser mais dilatada, ser mais prolongada, porque ela vai se preparar mais, ela vai tender a se qualificar mais justamente para fazer uma ProEx depois mais séria. Dentro disso, ela pode justamente priorizar essa condição do auto-revezamento, que é o quê? Na próxima vida, tentar recuperar aquilo que ela já fez nessa atual, tentar reacessar as informações com as quais ela teve contato, principalmente no caso da conscienciologia. E aí entra esse a mais, vamos dizer assim, esse adendo, esse plus do processo do macrosoma, se ela tiver mérito, se for o caso para essa NeoProEx, ela poder usufruir de um soma mais avançado, mais maceteado para o caso dela. O senhor comentou anteriormente sobre o fato da pessoa ter definido no intermissivo o plano A e o plano B quanto à ProEx. Mas, quando chega a vida intrafísica, ela opta por outro plano não previamente definido. Poderia aprofundar sobre a razão para que isso ocorra? Sendo bem sintético, normalmente ela sucumbiu, ela se corrompeu, ela, vamos dizer assim, ouviu o canto da sereia, de algum modo ela não deu valor às próprias ideias. Então ela muitas vezes cai nisso que a gente chamou de profilaxia secundária ou terciária. Passa o tempo, muitas vezes algumas décadas, ela tinha que ter chegado antes, não chega, ela vem chegar depois. Conversando com um colega também, ele comentava claramente isso, que ele deveria ter chegado 10 anos antes do prazo que ele realmente chegou e encontrou o grupo. Então vale a pena, ao invés de querer fazer vista grossa para esse momento, fazer o diagnóstico. Aonde foi que eu pisei ali na casca de banana? Qual foi essa casca de banana? Aonde foi? Foi um processo emocional? Foi um processo do dinheiro? Aonde que eu fui seduzido e que não me deixou, vamos dizer assim, chegar mesmo no caso da ProEx? Então a tendência é essa, aí a pessoa vai e começa a viver a vida como se ela viesse só fazer isso, só vir e começa a brincar de viver. Como ela fez curso intermissivo, há uma tendência dela se sair bem em qualquer coisa que ela faça, até em função da própria polivalência. Então ela vai bem, ela é aplaudida, como o professor Valdo comentou, ela acha que esse sucesso de algum modo responde às inquietações íntimas, mas isso tem um prazo de validade. Normalmente, vai chegando à meia-idade, a pessoa começa a entrar em melancolia e aquele paradoxo. A pessoa tem tudo, é fora de série, tem um currículo intrafísico invejável, mas ela é insatisfeita, muitas vezes até pensa em suicídio. Então, esse processo é muito sério e deve ser visto de cada caso. A pessoa tem que ver se ela está realmente honrando aquilo que ela acha
que é o melhor para ela fazer aquilo que ela realmente veio fazer e não simplesmente olhar para os outros. Eu acho que eu coloco aí o antagonismo, valores pessoais, valores sociais. Tem que se priorizar mais o processo pessoal, é isso que eu quis chamar a atenção. O verbetógrafo poderia falar sobre a aplicação da inteligência contextual mencionada em Fatologia, página 14, quarta linha? Sim, eu acho que isso na PROEX é muito sério, em função dessas incertezas, em função de muitas vezes as pessoas que deviam chegar não chegaram, em função muitas vezes do casting, né, que as pessoas com as quais você está trabalhando. Então você tem que ver em qual contexto você está inserido e saber lidar com esse contexto. Então vamos supor, no contexto profissional é diferente do contexto da Cognópolis. Então eu sou a mesma pessoa, mas eu sei lidar com esses dois contextos de modo diferente. Eu não vou ficar dando aula lá na minha profissão, vamos supor no hospital, de Conscienciologia o tempo todo para os meus pacientes, falando só dessas possibilidades, dessas realidades. Então, essa inteligência contextual é exatamente essa situação. Se houver ambiente, se a pessoa perguntar, se for o caso, obviamente nós vamos informar e esclarecer as pessoas desse sentido. E vice-versa, tem pessoas que trazem para a Cognópolis processo profissional. Então, eu falo que a pessoa é médica demais ainda. Ela quer ser médica aqui dentro da Conscienciologia de modo assim excessivo e até certo ponto bitolante. Então, saber lidar com essa realidade é que eu quis chamar a atenção. E dentro da PROEX tem um processo também de faixa etária. Então, o contexto da faixa etária, a pessoa saber lidar com isso, muitas vezes vai fazer a diferença dela se sair melhor ou pior dos contextos humanos. Aqui uma comunicação. Enciclopédia da Conscienciologia Virtual, 7ª edição, ano 2012, versão 7.03, 2.146 verbetes, 104 verbetógrafos. O programa amigo da enciclopédia, a equipe do Holociclo e Editares, informa que estamos disponibilizando em primeira mão a enciclopédia da Conscienciologia, versão 2012, com 2.146 verbetes, para download por meio do site do programa Amigos da Enciclopédia. O site é www.enciclopediodaconscienciologia.org e está acessível exclusivamente para quem é amigo da enciclopédia e está com a sua assinatura em dia. Contempla novas funcionalidades. 2 pontos. A partir do seu computador, o arquivo em PDF pode ser transferido para um iPad. Apresenta a lista dos nomes dos autores, verbetógrafos. Disponibiliza as provas da Conscienciologia de 2006 a 2010, com perguntas e respostas. Mostra a lista de 22 verbetes na tela. Antes eram 11. A produção da versão em DVD será encaminhada e vai ser anunciada oportunamente. Programa Amigos da Enciclopédia, Fernando Barbaresco. Professor. Nós agradecemos para poder estudar para a prova. Professor, eu queria dar mais uma informação adicional aqui. Dizer que essa versão não é compatível para MacBook. Então, quem tem MacBook não dá para baixar essa versão. E agradecer aqui um time aí que trabalhou incansavelmente para liberar isso. O Adélio Conter, Gustavo Stein, Alexandre Dung, passou a noite aí para liberar isso. Marcelo Nashibar, Maximiliano Raiman, Cláudio Garcia, Natan Fonseca, Djalma Fonseca, Antônio Pitaguari e Everton Santos. Esse é o povo aí que preparou tudo isso para disponibilizar. Ok? É isso. Muito bom. Então está acessível aí a 443 amigos, que vai dar mais ou menos umas 600 pessoas já têm acesso a essa Já que também a gente está agradecendo, eu quero agradecer aí ao Murilo Vieira Lino e ao nosso amigo Eduardo Dória, que no mês de novembro eles bateram o recorde. Foi as pessoas que mais mandaram pergunta para cá. Quer dizer, como teletertuliano, esses dois estão batendo recorde ultimamente. Só é muita coisa que tem.
É lógico que hoje, ontem, anteontem, vocês têm uma ideia? Só pegar um deles aqui, ó. Murilo Vieira Lino. Dia 21, 1. Dia 22, 4. Dia 23, 1. Dia 24, 3. Dia 26, 4. Dia 27, 1. Dia 28, 2. Dia 29, 2. Dia 30, 3. Agora, dia 1º de dezembro, 1. Dia 2 de dezembro, 1. Hoje, 1. Quer dizer, são questões, eles estão mandando mesmo, os caras estão estudando aí. Agora, veja, esse curso, ninguém vê, né? Ele é invisível, né? É um curso de longo curso, do teletertuliário, mas ninguém fala nada. Já pensou aqui, ó, no mês? Ele, às vezes, pergunta 4 vezes num dia só. Pensa bem. Quantas dezenas de perguntas não são no mês? Pedro. Agora é bom, ele ajuda ele mesmo e ajuda a gente também. Pedro, Rosa. Pois não. Na parafatologia, página 15, quarta linha, as ideias inatas paragenéticas denunciando possíveis raízes da retrocênia pessoal. Gostaria que você comentasse um pouco. Eu acho que a gente chama muita atenção aqui para se estudar essas ideias inatas do ponto de vista da própria PROEX, para ver aquilo que a pessoa veio cumprir, veio fazer. Tem relação com isso que a gente falou da exemplologia. Muitas vezes a gente começa a demonstrar cedo as nossas tendências. Então isso é muito sério, muito importante. Mas o que eu quis chamar a atenção é que também, muitas vezes, isso pode ter relação com as outras vidas, com as vidas pretéritas. Então, vamos supor, a pessoa que queira, pegando o meu caso, queira fazer medicina desde muito cedo. Então, isso pode ter relação com a intermissão, mas também eu posso ter tido vidas com essa profissão no passado. O processo de poliglotismo, vamos supor, uma pessoa desde cedo quer estudar línguas, quer conhecer outras culturas, gosta disso. Então, isso também pode ter raiz em outras existências e assim sucessivamente. Acho que vale a pena cada um pensar e ponderar e ter uma listagem dessas ideias inatas, sinceras, né? Não adianta forçar a barra, que ela manifestou seriamente, para ela poder também ter isso como sendo um fio da meada das retrocognições. Ela começar a pensar se não foi o caso dela ter mexido com isso em existências pretéritas. Essa que foi a intenção, porque se ela desvenda, ou vamos dizer assim, desvela essas possibilidades, essas informações, no caso da PROEX fica muito positivo, como a gente comentou antes, porque ela começa a ter uma visão de conjunto maior, ela já tem uma possibilidade, já tem assim, uma experiência, já tem um laboratório anterior, ela pode conjuminar com o atual para ela poder exercer a atual PROEX. Só que, por outro lado, o nível de responsabilidade também cresce exponencialmente, porque ela vai ter um nível de informação maior do que os outros, então ela tem que fazer jus a essas informações que ela tenha tido acesso. Outra pergunta. Pedro. Você se acessou, com quais ferramentas você acessou o seu curso intermissivo? Se você já acessou e se acessou com quais ferramentas? Olha, daquilo que eu acessei, tanto em termos de ideias inatas como do próprio curso intermissivo, foi através da projeção. Então, eu tinha isso como uma meta dentro daquela agendex, que se fala da agenda extrafísica, seria tentar voltar nesse ambiente que eu fiquei antes de ressomar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que para todos nós, as ferramentas estão aí, e a principal delas que eu vejo é você usar a saturação mental a partir da projeção. Isso em termos assim práticos. Agora, em termos de mérito, eu acho que nós temos que fazer por onde? A pessoa tem que se engajar mais em trabalhos assistenciais. Que aí entra o processo de voluntariado, docência e TENEPS. Eu acho que se ela investir muito nesse trinômio, é inevitável, se ela tiver interesse, que ela obtenha ajuda para acessar essas informações. Tá bom, obrigada. Alô, Pedro? Aqui no... Pois não? Aqui, ó. Queria perguntar em relação, por exemplo, a pessoas que ressomam, como, por exemplo, em Portugal, onde há ambientes holopensênicos bem fortes e pesados, o que é que tu podias
falar para essas pessoas que nós observamos que são potenciais inversores e que depois acabam por se desviar. A gente vê muito isso, por exemplo, em Portugal, pela condição até da pressão alopensênica. O que é que poderias enumerar como fatores de risco mais sérios que acontecem e que podes verificar, e que fatores de proteção poderias aí também enumerar em relação a essas pessoas, por exemplo? Eu acho que o fator de risco maior é o processo do tradicionalismo, o processo das coisas antigas, muito tradicionais e pouco mutáveis, pouco renováveis. Então, a neofobia que se tem, principalmente na Europa de modo geral, e Portugal é um caso bem claro disso, eu vejo que esse é um fator de risco da pessoa não conseguir, vamos dizer assim, fazer frente a essa realidade holopensênica. Mas, por outro lado, nós temos várias pessoas como você que acessaram a ideia. E como fator assim, de proteção é justamente o caso da IAC, de ter um campus lá. Então, você veja que isso é um aporte para os portugueses. Por que foi lá e não foi em outra cidade, por exemplo, em outro país? Então, isso é um aporte muito sério, um fator de proteção. E todo o trabalho que está sendo feito lá de expansão, de consolidação, visa justamente ajudar esses intermissivistas a chegar. Então, eu não vejo um fator de proteção maior do que esse, sabe? Então, assim, para resumir, eu colocaria essas duas situações que são antipódicas, né? São, assim, bem antagônicas. O processo de ter um campus de conscienciologia lá e o processo do tradicionalismo bem, vamos dizer assim, ferrenho. Poderia ampliar em parafatologia, página 15, quinta linha, o autoparapsiquismo e interassistencial, mantenedor da parapreceptoria? Sim, eu acho que dentro da resposta que a gente falou aqui com a Rosa, é justamente isso. Acho que para a gente conquistar amparo, nós temos que fazer por onde. Esse fazer por onde é você fazer assistência. Só que não dá muito para fazer assistência só do ponto de vista da TACOM. E daí, por isso, a gente colocou o processo do parapsiquismo. Então, acho que a TENEPS resume bem essa situação. Se a pessoa investe seriamente e consegue se organizar e levar direito à vida humana com a TENEPS inserida, no caso a TENEPS como sendo até um dos principais fatores, ela começa a ser bem vista pelos amparadores. Isso cria um ciclo virtuoso e há a tendência disso se expandir, né? Dela, por exemplo, atingir a condição de OFIEX após algumas décadas de manifestação na TENEPS. Ainda em parafatologia, sétima linha, poderia falar sobre a preparação consciente para a fase de realização da interassistencialidade parapsíquica avançada? Justamente tem relação com o que eu acabei de falar. A pessoa tem que começar a TENEPS, mas procurar não vê-la como um fim em si. Ela muitas vezes vai ser o meio para uma interassistencialidade maior. Ela pode, a partir da TENEPS, por exemplo, expandir os trabalhos da TENEPS ao longo das 24 horas do dia, não se restringir mais somente àquela 1 hora. Então, se ela tiver isso em mente, se ela se preparar para isso, foi isso que a gente quis chamar a atenção, calçando a vida, os alicerces da vida, como a gente comentou antes, ela vai poder atingir essa situação mais na frente. Poderia comentar qual a melhor forma de aumentar a força presencial? Eu não quero ser repetitivo, mas acho que é fazendo assistência. Quanto mais assistência você faz, mais você se sente útil. Isso vai te dando uma espécie de euforia basal, repercute nas suas energias e você começa a ter uma força presencial maior. Então não tem como, eu acho, que fugir do processo de assistência e do processo energético que está inserido nessa condição. Então veja como você pode ajudar mais as outras pessoas em todos os setores da sua vida. Isso eu acho que vai te dar mais confiança, e essa confiança vai ser refletida na sua aura, na sua psicosfera. Aqui na página 18, quinta página, recursos, o item 9 e o item 13, duplismo conscienciológico, proexograma interativo. Você poderia aprofundar um pouco essa relação do duplismo com o proexograma? Sim, eu vejo que o processo da dupla evolutiva, a técnica visa um ajudar o outro a chegar ao complexo, a evoluir, a melhorar. Então, eu não consigo pensar assim numa ProEx muito diferente da outra em termos de dupla. Em algum momento, em alguns pontos, elas têm que se tocar. Então,
Então, esse proexograma interativo é o que eu quis chamar a atenção. Cada um tem que fazer a sua parte, estabelecer ali os seus fluxogramas, cronogramas, organogramas e assim por diante, da sua PROEX, mas tem que lembrar que existe outra pessoa para te ajudar nisso. E que essa pessoa, ao terminar o proexograma dela, tem que colocar na mesa e ver aonde que existem ali as afinidades, as convergências e o que pode ser modificado em prol da sinergia. Então, muitas vezes no dia a dia, se você pode contar, muitas vezes, com essa pessoa num tempo maior, em termos até de diálogo, de conversa, para você poder tirar suas dúvidas, para um poder ajudar o outro, isso na prática acaba se tornando uma realidade que vai se refletir na execução da programação existencial. Então eu vejo que não dá para ter, por exemplo, áreas da PROEX em que, vamos supor assim, um duplista não saiba o que o outro está fazendo, ou que seja muito distante da realidade do outro. Em algum nível, isso tem que ser permeável para os dois. Obviamente, cada um vai responder pela sua ficha, pela sua PROEX. Mas eu vejo que é muito importante, do mesmo modo que a gente pensa em maxi PROEX, um processo de sinergismo, eu acho que isso tem que começar em casa, acho que tem que começar com o processo do duplismo. E ao mesmo tempo a dupla ou duplista é uma referência para a gente saber que está saindo fora, né? Exatamente, ela pode ser um termômetro. Às vezes fala, escuta, você viajou ali, você foi excessivo, ou você foi omissivo. Então é muito importante ter esse feedback, né, da pessoa com a qual você convive. Então essa TARES horizontal, ela é muito séria e a gente tem que cultivar esse ambiente para poder isso ser falado sem muito drama. Agora, você perguntou outro, qual é? O item 13 é jornais conscienciológicos. A minha pergunta é que a gente sabe que tem vários ICs, vários informes eletrônicos, impressos, e você acha que seria sadio uma integração maior? E como é que a gente poderia fazer essa integração entre os informativos, se seria o momento ou não dos informativos e das mídias em geral que a gente tem? Eu não sei se é o caso de integrar, né? Eu acho que nós estamos no momento de justamente cada organismo, vamos chamar assim, divulgar aquilo que esteja produzindo, aquilo que esteja fazendo. Isso é muito importante para o convívio em comunidade, para o processo comunitário. Porque justamente nós não temos como acompanhar tudo que se passa na CCCI. E o jornal nada mais faz do que cumprir essa função. Então eu acho que ao invés de a gente pensar em integrar, pelo menos agora, a gente tem que expandir mais para que cada um saiba o que os outros estão fazendo e para ajudar também no processo de especialização, porque os neo-intermissivistas vão chegar e muitas vezes eles vão ter essas especialidades. E se eles puderem, por exemplo, vamos supor, pegar o caso aqui da Apex, pegar o jornal da Apex e poder ler, se identificar com isso e já entrar no voluntariado da Apex, isso é muito assistencial. Então é nesse sentido que a gente chamou atenção para isso. Na última reunião do Conselho de EPICONS, o professor João Aurélio e a professora Kátia deram essa sugestão da gente também fazer um informativo do Conselho, para que as pessoas saibam o que a gente faz, qual foi, vamos dizer assim, o resultado da nossa produção ao longo do ano. Eu acho que as pessoas teriam interesse de saber. Então, se todo mundo, os colégios invisíveis, se todo mundo pensar assim, eu acho que vai somar. E aí sim, se em determinado momento a coisa estiver muito avançada e se for o caso precisar de integrar, a gente pensa nisso. Porque você sabe melhor que eu, acho que mais difícil do que fazer é manter, né? Fazer a manutenção desses periódicos, porque tem que ter alguém responsável, tem que ter a pessoa que saiba escrever, que saiba coletar as informações, o modo de apresentar essas informações para o público. Então, acho que devagarinho a gente vai chegar nisso que você está chamando de integração. Eu concordo totalmente com você, mas assim, na linha da profilaxia, será que existem muitos gaps ainda de formação entre nós e que isso poderia ser minorado ou não? E concordo totalmente que tem essa necessidade de ser democrático, liberdade de expressão, é muito importante que a gente possa ter vários canais, né? Mas... gap sempre tem, né? O gap maior que eu vejo é com relação àquelas pessoas que não vêm à tertúlia. Essas pessoas realmente elas ficam defasadas em termos de informação, porque as notícias são dadas aqui, principalmente, a notícia acontece aqui, né? Principalmente em primeira mão. Então, esse gap existe, mas isso depende muito do posicionamento pessoal. E um outro gap que talvez possa existir em termos de pesquisa, em termos assim do que um determinado colégio invisível esteja pesquisando, que ele possa divulgar, ou pelo menos dar ali uma síntese
para a comunidade. Isso talvez ainda exista, mas eu acho que a curto, médio prazo vamos dizer assim, a gente vai conseguir preencher essa lacuna. Pedro, pois não. Posso só dar um adendo aí, uma sugestão para o Cláudio? Talvez um ponto que seria interessante é ter uma espécie de indexador ou algum informativo que mostrasse todas as notícias. Por exemplo, na área de pesquisa tem o que se chama abstract. Eu nem sei como é que está isso hoje, mas sai a relação, um resumo, ou pelo menos a indicação de todos os artigos científicos nos diferentes periódicos. Espécie de clipping técnico, espécie de clipping. Então, poderia ter isso. Algo, até a Comunicons, ou de repente você com jornalistas aí da CCCI, onde mapeasse todos esses periódicos e de tanto em tanto tempo viesse com essa informação. Ó, saiu no jornal da PEX tais matérias, saiu no jornal do IPC, da Sinvex, da IAC e por aí vai. Muito bom. Até com o fortalecimento da Unicim agora tende a trabalhar isso. Isso né? Poderia ser até pela Unicim, porque aí eu acho que conjuga duas necessidades. Uma, o Pedro abordou, que é essa questão é natural do crescimento de qualquer linha de conhecimento fazer essa diversificação. Então, você também não pode bloquear isso. Por outro lado, como você está trazendo, é importante essa visão de conjunto. Então, se você faz isso, a pessoa tem interesse, ela vai atrás daquele periódico. Escuta, algumas décadas atrás, no Brasil mesmo, em vários lugares, havia instituições especializadas em atualizar você sobre as notícias. No Brasil, o mais comum era Lux Jornal. Lux Jornal. O Lux Jornal trazia. Então, por exemplo, teve vários amigos meus que pagavam o Lux Jornal para falar todos os fenômenos parapsíquicos que apareciam. Eles, então, todo mês davam a listagem de tudo quanto era publicação. Eles recebiam tudo e liam tudo. É o Lux Jornal, que é o nome. Depois que vocês falarem isso também, só um parênteses. A internet acabou com esse negócio. É também interessante que o pessoal tome iniciativa também, para você fazer levar toda a informação, o pessoal, né, vinha a tertúlia também é um momento de convergência, né? Tem isso também. Se a pessoa se acomoda e fica esperando informação, não interage. Tem esse aspecto também que eu pude depreender aí. E tem várias linhas, né? Tem as informações institucionais, tem informações pesquisísticas, tem informações... Então, são vários níveis de sessões. Eu recebi muitas notícias do Lux Jornal. Tem amigo meu que pagava o negócio, mandava para falar comigo sobre fenômenos, que é o que eu estava pesquisando. Isso na década de 70 ainda havia. Na época do Ibrahim Suede, tinha o Lux Jornal. Agora, a internet houve aquela... defasou tudo. O alerta, ele um pouco faz isso. Você escolhe um tema, cadastra esse tema e ele vai te enviando sempre que sai alguma coisa. Agora, tal. o Lux Jornal parece que afundou o time da internet. A hora que eles viram que ele estava trabalhando no Riacho e apareceu o Oceano Pacífico, tsunami. Só contribuindo, o Lux Jornal ainda tem na internet. Ainda tem? Eu pesquisei aqui. Se o que eles estão fazendo? www.luxjornal.com.br. Você não vê falar nisso? Deve estar virtual, talvez. Eles estão trabalhando com web, buscando notícias como clipping na internet. As empresas, principalmente as indústrias, usavam muito o Lux Jornal para ver o que falavam delas. Entendeu? Agora, hoje é o seguinte, a gente pede um amigo, ele olha lá, Pedro Fernandes, o que é que tem na internet? Eles vão olhar tudo sobre sua vida, te dão aquele calhamaço de material. Hein? O que? O Lux? Não, ele é antigo, eu sei, mas é que ele morreu praticamente. Não, ele morreu na prática. Está aí na internet. Quem é que não está na internet? Todos os mortos e cadáveres estão lá, que é isso? Estou falando na prática. Não é mais do jeito que era. Além dessa empresa, haviam outras, mas essa é que tinha mais cartazes. Era.
Eles devem estar gozando do prestígio da antiguidade deles. Experiências passadas com a É. Agora, é muito bom você ter um leitor ad hoc, um leitor a seu mando, às suas ordens. Isso aí seria o máximo. Já pensou? Eu vou pegar 50 de vocês e vão ler tudo que eu quero. Agora, toda semana eu vou mudar o assunto. Professor Pedro. Eu vou ganhar do Lux. Na numerologia, Pois não. na segunda enumeração é a antitergiversação proexológica. Eu sei bem que é isso. É a questão da... Como é que a gente... Qual é a tua vacina para essa questão da tergiversação? A pessoa que tem problema de decisão, de mortes, dúvidas mortificantes. Eu vejo que a pessoa ter consciência de que na decisão ela vai ter que pagar um preço pelo processo que ela não vai assumir, ou seja, ela vai tomar uma decisão A, todas as outras ela vai ter que pagar o preço por isso. Ela tem que ter consciência disso. Eu estou estudando isso, que eu quero fazer um verbete chamado justamente ônus decisório, porque a gente vê que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Então faz parte, o nome já fala decisão, vai ter uma cisão. Então ela vai para um determinado caminho e vai abrir mão dos outros. Isso faz parte da vida humana. Então não adianta querer ou tomar todas as decisões, porque a pessoa vai acabar ficando em cima do muro. Então essa tergiversação é exatamente isso. A pessoa ela quer tirar o corpo fora, ela dá assim um desconto e ela não banca exatamente aquela decisão no todo, naquilo tudo que ela compreende. Então ela quer aquela decisão, mas ela quer um pouquinho da outra condição. Então isso não existe. O processo, eu acho que de maturidade requer que a pessoa saiba tomar decisões. E se tomou a decisão errada, paciência, aprende, não repete o próprio erro e toma a decisão acertada. Então esse é um ciclo natural. Então a gente quis chamar atenção para isso exatamente em função de ser muito, muito comum. E nesse processo ela acaba ficando congelada, ela acaba patinando, andando de lado, ela não caminha com o processo da ProEx. E pegando um gancho com o processo da própria, que foi comentado aqui, se não me engano, ontem, da economia de bens. Hoje existem muitas possibilidades, todas muito favoráveis e muito positivas, por exemplo, no nosso caso aqui da Cognópolis. E vai requerer cada vez mais da pessoa que ela saiba o que ela quer, qual é a linha que ela vai assumir, qual é a identidade que ela vai querer ser reconhecida em função dos trafores que ela tem, da bagagem multiexistencial que ela porventura tenha naquela área. Então isso vai ser um exercício, eu vejo, diário, já é, e vai ser cada vez mais, vamos dizer assim, desafiador saber tomar decisões nesse sentido. Então, pegar o caso da escrita, as pessoas têm facilidade e interesse em várias áreas do conhecimento conscienciológico e às vezes entram nesse processo de congelamento porque eu quero escrever isso, mas eu também gostaria de escrever aquilo, eu não quero perder muito tempo nessa área porque eu também quero escrever aquela outra. Então essa dispersão mental somática é um fato, isso acontece e nós temos que aprender a lidar com isso e superar essa condição para justamente não cair nisso que eu estou chamando aqui na perfídia, né? A perfídia é uma espécie de traição. Então a pessoa acaba indo contra aquilo que ela mesma quer. É um paradoxo, ela quer acertar tanto que ela não faz nada. Então vale mais a pena você fazer algo, nem que aquilo não fique perfeito, do que você não fazer nada que teoricamente era o ideal, né? Então vale mais a pena começar com a prática, colocar energia em alguma coisa que vai ter resultado, do que muitas vezes ficar teórico, filosofando, ficar muitas vezes numa postura mais utópica frente à ProEx, né? E aprofundando mais aí também o item anterior e posterior, antidefecção proexológica e antiveleidade proexológica. Poderia aprofundar um pouco mais aí? Esses dois? Antidefecção proexológica. É exatamente isso. A pessoa que vai, vamos dizer assim, ela vai falhar, ela vai hesitar frente à ProEx. Então, saber fazer frente a esse tipo de hesitação crônica, das dúvidas mortificadoras, como você comentou.
Isso, numa determinada idade, com a inexperiência, até certo ponto se admite. Mas, por exemplo, eu já não me admito mais ficar muito tempo sem tomar uma determinada decisão que precisa ser tomada. Então, você toma, vê ali os recursos que você tem para tomar essa decisão, conversa com as pessoas com as quais você acha que tem mais experiência naquele assunto e toma a decisão e vai em frente. Porque tem tanta coisa para fazer que precisa ser feita. Não adianta a gente ficar muito de braços cruzados esperando aquela melhor condição, sabe? Eu acho que a gente aprende muito com isso. E também desdramatiza de querer tomar a decisão mais séria da vida. Não é bem assim. Quando você vê que é uma coisa natural e que normalmente você até consegue abarcar mais de uma decisão. Acho que com a experiência isso costuma ocorrer. Então, nós esperamos os próximos verbetes ser o mais depressa possível. Obrigado. Tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 61 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 31 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 5 recados. Érica, Conselho dos 500, Loge, Balanço Assistencial, Semana da Maxi Proexis, Weber, 7º Fórum da TENEPS, Patrícia, Qualificação das Equipes DSP2, a mim, Curso 40 Manobras. E agora Fernando vai anunciar os ganhadores do sorteio dos Amigos da Enciclopédia do mês de novembro. Boa tarde a todos. Então, hoje nós estamos anunciando o resultado do sorteio do programa Amigos da Enciclopédia relativo ao mês de novembro. Nós temos 2 sorteios aqui. O primeiro, para aqueles amigos que fizeram a adesão ou a renovação da assinatura no mês de novembro. São 50 amigos, aqui está a lista, e o prêmio é uma máquina fotográfica Sony de 12.1 megapixels. Então, o ganhador é o Eduardo Carlos Schwartz Doria, de Curitiba. O nosso campeão de perguntas aí é o ganhador da máquina fotográfica de Curitiba, o Eduardo Doria. Então, parabéns, Eduardo. Curitiba é o 3º prêmio que ganha esse ano, o pessoal de Curitiba. E agora nós vamos anunciar então os prêmios. O prêmio já é para todos os amigos, é o prêmio do mês de novembro, que todos os amigos ativos participam do sorteio. Nós temos uma lista aqui com 443 amigos da enciclopédia e nós vamos anunciar. O primeiro prêmio aqui é um livro Onde a Religião Termina, e o segundo prêmio é um tablet da Amazon com as obras da Conscienciologia já digitalizadas. Então, o livro Onde a Religião Termina saiu para a Vitória Soubás Lopes, de Balneário do Camboriú. Então, a Vitória Soubás, de Balneário do Camboriú, ganhou o livro. E o tablet da Amazon, da Kindle, um Kindle, né? Saiu para Esther Joana Bastos, de Aracaju. Então, Esther Joana Bastos, de Aracaju, ganhou um Kindle da Amazon do programa Amigos da Enciclopédia. Parabéns a todos aí, muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Então, em nome do Conselho dos 500, buscando o desenvolvimento da democracia pura na Cognópolis Foz, nós temos hoje 370 pessoas inscritas como membros do Conselho dos 500. Nós aguardamos vocês lá e os que ainda não estão inscritos também. A nossa pauta de amanhã, às 15 horas, o local discernimento, vai discutir e aprovar a política de saúde holossomática para Cognópolis Foz. Foram feitas pré-reuniões, está bem amadurecida a discussão, mas sempre há a possibilidade de um novo adendo e seria bom que todos nós conhecêssemos, porque vai influenciar a vida de todos nós. E o projeto Longevitar, que é um segundo projeto que tem uma proposta de um complexo de condomínio com spa, shopping, moradias, IC, clínica para o idoso. Então seria bom a gente também discutir, porque juntos chegaremos lá, assim a gente espera. Nós vamos também tratar da continuidade do plano diretor da Cognópolis. Afeta a vida de todos nós e é preciso, então, opinar e sugerir e ajudar a construir. E vamos também eleger os novos membros para a comissão de gestão a partir de fevereiro de 2012. Então, nós pedimos que vocês, por favor, reservem esse momento na agenda de vocês, que afeta a vida de todos nós. Muito obrigada e aguardamos vocês lá. 15 horas de discernimento amanhã. Pessoal, boa tarde.
aqui aproveitando o holopensene do verbete, visando aí a questão da autoprofilaxia proexológica, a gente quer divulgar para vocês o curso Balanço Existencial. Uma ótima oportunidade, então, para a pessoa fazer um inventário da sua vida, considerando seus acertos, erros, conquistas, realizações, e a partir daí poder estabelecer um plano de ação para os próximos anos, visando aumentar a sua performance dentro da Proexis. Para isso, nós vamos ter aí em torno de 19 professores, onde nós vamos ter várias atividades cujo tema central que vai ocorrer no próximo ano vai ser grupocarmalogia. E nós vamos ter a conferência da professora Laisa Pamela sobre adoção numa ótica da Conscienciologia. Nós vamos ter a professora Nina Rosa, que vai falar sobre o papel de madrasta na relação dos acertos grupocármicos. Nós vamos também ter o professor Cristóvão Pérez, que vai falar da condição da cuidadologia. Nós vamos ter aí o tema Gêmeos e Proexis, com as professoras Ana e Virgínia Ruiz, dentre outras atrações, com destaque o talk show com o professor Lísias, que vai abordar justamente a condição da personalidade consecutiva dentro do contexto grupocármica, aí no caso a família do professor Valdo Vieira. Então, o balanço está bastante atrativo, vai ocorrer entre os dias 18 e 21 de fevereiro do próximo ano, que é o período de carnaval, de sábado de carnaval até terça-feira. Então, contamos com a presença de vocês e entre em contato mais rápido, porque nós temos um limite aqui no Village, e também nesse período a cidade de Foz do Iguaçu tem muita procura. Então, por favor, não deixem para a última hora. Muito obrigado, até mais. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar então a todos os tertulianos e teletertulianos para participarem do 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional de Tenepsistas. O Fórum da TENEPS é um encontro anual de tenepsistas, veteranos, iniciantes e interessados em tornar-se tenepsistas, com o objetivo de fomentar as pesquisas teórico e práticas e a troca de experiências sobre a técnica da TENEPS. Neste ano teremos participantes de diversas nacionalidades. Teremos palestrantes da Alemanha, dos Estados Unidos, da Espanha, pessoas com experiência internacional. E as atividades elas vão estar organizadas em torno de 3 eixos temáticos, que seriam interassistencialidade teática, autocientificidade parapsíquica e epicentrismo consciencial. O fórum será realizado nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, daqui a 2 semanas, e aqueles que estiverem interessados, mais informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para a 5ª qualificação das equipes do ECP2. Esse evento é um evento não apenas de capacitação, mas é uma grande oportunidade para o encontro e a confraternização com todos aqueles que viajam pelo Brasil levando o ECP2 a cada cidade. O evento da qualificação é composto de um ECP2 especial para a equipe. Ele vai acontecer de segunda a quarta, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Seguido, vai haver o primeiro simpósio internacional de pesquisas sobre o curso ECP2. Então, esse é um grande avanço que mostra o amadurecimento dessa equipe que agora passa a produzir conhecimento. Maiores informações, entre em contato com a sede do IIPC. O telefone é 2102 1448. E se você não mora em Foz do Iguaçu, aproveite, a TAM Linhas Aéreas está com promoção durante este final de semana. Esperamos vocês. Boa tarde. O meu convite é que você venha usar os dias de feriados, do final do ano, para passar aqui conosco em Foz do Iguaçu. São vários os cursos interessantes e hoje eu gostaria de falar do curso 40 Manobras Energéticas, que vai acontecer nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro. Esse é um curso sem pré-requisitos, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira,
É um curso extremamente prático e divertido, em que nós vemos a aplicação das manobras básicas de energia num crescendo e voltado a dinâmicas cada vez mais complexas, com um objetivo que a gente fica vendo, que a gente pode usar no dia a dia para fazer interassistência no nosso grupo Karma, na nossa família, enfim, em qualquer condição em que a nossa presença seja necessária. Então, as inscrições podem ser feitas aqui no CAEC. O telefone é 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é Maternagem Ideativa, especialidade Mental Somatologia, autora professora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.